Vamos iniciar o painel. Queria só me apresentar. Meu nome é Manuel, sou pesquisador da Embrapa Pesca e Aquicultura. Atuo com economia aquícola e também sou professor do programa de pós-graduação em desenvolvimento regional aqui da UFT. Eu queria começar agradecendo à comissão organizadora da SOBER por ter nos dado a oportunidade de fazer esse painel da economia azul. A SOBER é um grande fórum de discussão de questões do agro, do mundo rural, e a gente sempre sentiu falta de inserir a questão da economia azul, da produção de organismos aquáticos, que é uma cadeia que está crescendo muito no Brasil e no mundo inteiro, e que a gente percebe que ainda não tinha um espaço adequado dentro da SOBER. Então, a ideia desse painel é isso, é abrir esse espaço dentro da SOBER, ter uma discussão de alto nível, né, envolvendo essa cadeia emergente na economia brasileira. E, para isso, a gente compôs a banca, o painel realmente a dedo, né? Então, a gente tem aqui 3 grandes, não apenas formadores de opinião da aquicultura, da pesca, mas também são pessoas que participam efetivamente do desenvolvimento dessa cadeia aqui no Brasil, né? E também com atuação fora do Brasil. Então, para não alongar, vou fazer uma breve apresentação dos painelistas, começando pelo Altemir Gregolin. O Gregolin é médico veterinário pela Universidade Federal de Pelotas, especialista em administração rural pela Universidade do Oeste de Santa Catarina
e mestre em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele possui experiência na administração pública, tendo sido ministro da Pesca e Cultura entre os anos de 2006 a 2011. E continua sendo para nós um ministro da Pesca que teve uma importância muito grande na consolidação do setor. O Gregolin também atuou como secretário municipal de Administração e Fazenda e de Planejamento em Chapecó, no município de Chapecó, em Santa Catarina, e atualmente é professor da Fundação Getúlio Vargas e presidente do IFC, International Fisheries Congress, que acontece no Brasil todo ano em Foz do Iguaçu e em Belém. Seja bem-vindo, Gregolin. Temos também a presença do Francisco Medeiros, está lá na ponta. O Francisco, ou Chiquinho, né, como o pessoal do setor conhece. Ele também é médico veterinário, formado pela Federal de Uberlândia. É diretor-presidente da Peixe-BR, que é a Associação Brasileira da Piscicultura. É diretor da divisão da cadeia produtiva de agronegócio da Fiesp, em São Paulo. Foi professor da Federal do Mato Grosso. É conselheiro de algumas instituições, como a Embrapa Piscicultura, a Confederação Nacional da Indústria, e também é conselheiro da Confederação Nacional da Agricultura. Ele atuou como consultor junto a instituições como a FAO, ICA, Eletronorte, IMEA e também o SEBRAE. E é proprietário da empresa Aquawide. E, por fim, a gente tem o professor Wagner Valente. Wagner é biólogo e é mestre e doutor em Ciências Biológicas pela USP. É professor da Unesp. E atualmente é docente do programa de pós-graduação do Centro de Aquicultura, do qual foi fundador e também diretor. Foi professor visitante na Universidade de Buenos Aires e consultor de instituições internacionais, como o ISDA, nos Estados Unidos, CONICET, na Argentina, e do Programa Ibero-Americano de Ciência e Tecnologia. Foi editor associado do Journal of Aquaculture Society, WOS, que é a principal instituição de aquicultura no mundo, e atualmente é editor de revistas científicas como a Aquaculture e a Fisheries. Foi vice-presidente da Sociedade Mundial da Aquicultura e atua nas áreas de sustentabilidade da aquicultura, bioeconomia e economia circular. Então, para não alongar mais, vou iniciar convidando o professor Wagner para fazer a sua apresentação. Só dando um breve informe da dinâmica, a gente vai ter 20 minutos para cada apresentador e, ao final, a gente tem uma rodada de perguntas. Muito obrigado. Agradeço ao colega Manuel Pedrosa, que fez esse convite, que organizou esse painel. E agradeço também à comissão organizadora do SOBER, que nos deu a oportunidade de estar aqui trocando alguns conhecimentos. É muito importante a participação nesses eventos, porque a gente mais aprende do que ensina, né? As trocas são muito importantes, isso tem sido uma constante na minha carreira. Nós vamos falar sobre a economia azul, né, e o desenvolvimento e a sustentabilidade, e aparentemente são coisas muito semelhantes, mas existem uma divergência em relação aos conceitos. Como toda atividade nova, a conceituação acaba gerando uma série de divergências, né, e de discrepâncias. E é essencial que as pessoas se comuniquem e falem a mesma língua, né? Hoje nós vivemos num mundo globalizado, nós temos os nossos problemas locais que exigem soluções locais, mas eles estão inseridos dentro de um contexto internacional. E a gente não pode mais trabalhar sem pensar, né? sem estar inserido nesse mundo global, né? Então nós vamos começar definindo o que é a economia azul. Pode passar o próximo? Então, a economia azul é o conjunto de todas as atividades econômicas relacionadas aos oceanos, mares e costa. Essa é a definição mais aceita pelos organismos internacionais. Quando a gente tem conceitos divergentes, a gente recorre aos organismos internacionais.
A Organização das Nações Unidas, a Organização dos Estados Americanos, né? No nosso caso, a FAO, que é um órgão da Organização das Nações Unidas, a União Europeia, enfim. Próximo. Então vejam que isso inclui todos os setores e todas as atividades intersetoriais e transsetoriais baseadas em terra ou no mar, né? Seria tudo que está relacionado ao mar, à água, entra no conceito de economia azul. Próximo. A economia azul ela movimenta 1,5 trilhões de dólares ao ano. Trilhões de dólares. É muito dinheiro. Isso deve dobrar até 2030. Próximo. Veja que isso corresponde a 2,5% do PIB mundial e emprega 1,5% da força de trabalho de todo o planeta Terra, né? Então, é um segmento da economia muito forte, né? Que movimenta muito dinheiro, que emprega muita gente e que é responsável pela sobrevivência de muitas pessoas. Próximo. Economia azul inclui água doce. Isso é uma questão muito importante para nós, principalmente do agro, né? O Brasil tem o agro muito centralizado nas áreas interiores. Então, será que inclui água doce? O próximo? Sim. A economia azul inclui água doce. Próximo. Por analogia, todas as atividades econômicas embasadas nos sistemas de água doce podem ser incluídas na economia azul. Então, toda a aquicultura, pesca de águas interiores, né? Turismo ligado às águas e outras atividades estariam incluídos na economia azul. No entanto, a maioria dos países do mundo tem uma aquicultura e pesca interior muito pequena, né? Principalmente os países desenvolvidos por falta de águas superficiais. Então, na maioria dos países, a economia azul se refere ao mar. Pode passar o seguinte, por favor. Então, nem todos os órgãos internacionais aceitam essa ideia de incluir a água doce. Mas isso já foi debatido, né? E já é uma coisa pacificada, que a água doce, na pior das hipóteses, ela interfere no mar, porque toda a água doce vai parar no mar. Então, certamente que ela faz parte, né? E quais são os principais setores da economia azul? Próximo. São os recursos minerais que são extraídos, como petróleo e outros minerais, que existe muita extração no mar. Os recursos vivos, que dizem mais respeito ao que a gente está discutindo aqui. A energia renovável, né? Por exemplo, energia eólica, a energia das marés, energia das ondas, todos os transportes marítimos, o turismo e lazer, que é uma fração grande, muito importante, e atividades ligadas ao poder público. E aqui se inclui a parte de pesquisa, despoluição, a parte de recepção dos resíduos, ensino, uma série de outras atividades, inclusive a atividade bélica, né, que está ligada à água, estaria aqui nesse grupo, né? Existem várias outras outros setores menores. E agora vamos falar um pouquinho da evolução do conceito de economia azul. Esse termo, Blue Economy, ou economia azul, começou a ser utilizado no final do século XX. Quer dizer, nós tivemos uma mudança de século, uma mudança de milênio, então se a gente falar é do século passado, é do milênio passado, parece antigo, né? Mas isso é muito recente. Depois, com a assinatura da Agenda 21, em 1997, por mais de 180 países, ficou definido que todos os setores da economia iriam atuar de forma sustentável, né? Envolvendo as dimensões ambiental, econômica e social.
a economia azul passou a ser, próximo, por favor, passou a ser tratada, né, como uma economia azul sustentável. E na Rio+20, em 2012, né, que foi a reunião da ONU para o Desenvolvimento Sustentável do Planeta, que é uma reunião de economia, não é uma reunião de ecologistas ou ambientalistas, é uma reunião de economistas, né? Passou-se a ter o termo economia azul sustentável, e como todas as atividades econômicas são sustentáveis, muita gente passou a usar a economia azul só como sinônimo de economia azul sustentável. Porque em 2012, na Rio+20, se cunhou muito o termo Green Economy. Green Economy seria aquela economia sustentável, né? Então, a Blue Economy se arvorou a também ser sustentável. Seguinte. E na década de 2020, esse termo evoluiu não só para uma economia azul sustentável, mas também regenerativa. Quer dizer, que mantém os ecossistemas, né? Uma economia baseada nos ecossistemas e que mantém ou regenera as condições ecossistêmicas. Então, hoje, quando a gente fala em economia azul, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, porque às vezes está se falando da economia azul nos moldes da economia neoclássica, que é o conceito inicial, envolvendo tudo. Muitas vezes está se referindo a uma economia azul nos moldes, nos padrões da sustentabilidade, né? E mais recentemente o termo tem sido muito utilizado como uma economia azul regenerativa, né? Então o importante é a gente conhecer essas diferenças para poder se comunicar bem com todas as pessoas e entender o que cada um está falando. Próximo. Vejam que a economia azul, agora aparece o conceito da bioeconomia azul, né? Bioeconomia é um dos temas desse evento, né? Então, o que seria essa bioeconomia azul? Seriam as atividades econômicas baseadas no uso de produtos e processos biológicos de origem aquática, usando tecnologias regenerativas e emergentes de modo sustentável. Então, aqui basicamente se incorporou o conceito atual, moderno de bioeconomia aos recursos aquáticos. Simplesmente isso. Próximo. Então, a gente precisa entender muito bem o que é a bioeconomia, né? Que também é um conceito muito novo e que tem gerado uma série de conflitos de comunicação e de interpretação. Aí, mais uma vez, a gente recorre aos organismos internacionais, né? Para ver como que isso está sendo conceituado. Seguinte. Então, o que diferencia a bioeconomia? O próximo. O uso de recursos biológicos renováveis, né? Bio, então tem que ser recursos biológicos, mas recursos biológicos, toda a agropecuária envolve recursos biológicos, né? Então, o outro item, seguinte, são inovações e novas tecnologias. Então, para ser enquadrado como bioeconomia dentro dos padrões internacionais e brasileiros também, precisa envolver inovações e novas tecnologias, ou seja, a criação de novos produtos ou processos de melhoria dos existentes. Seguinte, uso de processos conservativos ou regenerativos dos recursos naturais. Então, na bioeconomia, é inerente ao conceito da bioeconomia que são processos conservativos ou regenerativos. E o seguinte, que seria a sustentabilidade. Então, esses 4 itens são essenciais para a gente caracterizar uma atividade como bioeconomia, né? Há uma discussão enorme, porque como a bioeconomia tem recebido uma série de incentivos, inclusive do governo brasileiro, né? Os financiamentos têm uma taxa menor de juros, né? Acho que é 1% a menos, quando se enquadra em bioeconomia. E os órgãos internacionais também têm uma série de linhas de financiamento com juros muito atrativos na área de bioeconomia, né? Então, a gente precisa entender bem o que é a bioeconomia, porque isso vai ser avaliado por um painel, né? De pessoas que vão caracterizar ou não, né?
E a bioeconomia, ela inclui, está inerente na bioeconomia o conceito de economia circular, que visa reduzir o uso dos recursos naturais e dos desperdícios, né? Eu acho que economia circular não é mais novidade, já há bastante tempo que se fala nisso, mas é importante também a gente frisar alguns aspectos. Ela cria sistemas em looping, que minimiza as entradas de recurso e minimiza as saídas de resíduos e poluição. Isso vale não só para a agropecuária, para a área aquática, mas para todos os setores da economia. Seguinte. Vejam que a gente viveu durante muito tempo num mundo de economia linear, em que se retira os recursos naturais, fabrica as coisas, usa, descarta e polui, né? Esse é o modelo da economia linear. O modelo da economia circular é a gente tirar recursos da natureza o mínimo possível, né? Seria um low input, fabrica, usa, reusa, refaz e recicla, né? E dentro da Blue Economy, como exemplos, né, a economia linear ela está relacionada aos sistemas de monocultura, de peixes, camarões e outros organismos. E a economia circular ela está relacionada aos modelos de aquicultura integrada, que é aquele em que a gente coloca espécies com funções diferentes, né, em que umas vão aproveitar os resíduos das outras. Seguinte. Então, aqui, economia linear, pegue, construa, use e descarte. Economia circular, pegue, construa, usa, reuse, recicle e refaça. Próximo. Agora, é difícil a gente contestar a economia circular. É difícil a gente resistir à economia circular. E na área agropecuária a gente está um pouco atrasado em relação a outras áreas, né? E na área da aquicultura e pesca, mais ainda, infelizmente, né? Então, a gente precisa urgentemente se adequar a essa nova ordem mundial. A economia circular, ela veio para ficar. Por quê? Próximo. Vejam que a economia linear, ela dominou toda a era pós-revolução comercial e industrial, porque a gente tinha uma população pequena e uma abundância de recursos naturais. Então, a gente podia ir extraindo esses recursos, usando, jogando o lixo, e a natureza fazia reciclagem para a gente. Próximo. Agora, a gente tem um novo cenário, um cenário de escassez de recursos. Por quê? A população cresceu muito e os recursos naturais estão sobreexplorados, né? Então, a gente não tem mais esses recursos disponíveis e nem essa disponibilidade da natureza para reciclar. Então, os nossos processos precisam fazer isso, né? Existem vários setores em que as pessoas estão precisando, quer dizer, as indústrias estão precisando reaproveitar a matéria-prima porque não tem mais como explorar de uma forma economicamente viável. Então, essa lógica da lógica reversa, né? Ele tem muito a ver com isso, porque algumas empresas elas recolhem porque elas precisam do material que está lá dentro, né? Próximo. Então vejam que os processos de bioeconomia circular, eles são considerados atualmente como essenciais para o futuro da humanidade no planeta, pelos economistas e autoridades internacionais. Vejam que acabou aquela ideia de que conservação de ambiente era coisa de ecologista, ambientalista, né? Ainda continua, porque essas pessoas continuam gritando, lutando, né? E têm direito como cidadãos de fazer isso, né? Mas hoje, desde a década de 70, no século passado, os economistas estão muito preocupados com essa situação, principalmente os que estão na cúpula, né? Porque todo o sistema econômico pode implodir. E dentro dessa linha, né, a bioeconomia circular, que inclui a economia azul, a bioeconomia azul, tem sido uma grande aposta, principalmente para alimentar uma população humana que continua crescendo. Seguinte.
Agora, para encerrar, porque os meus colegas que vão falar depois vão falar bastante, vão dar vários exemplos e vão falar como está a situação da aquicultura, da pesca, né? Eu gostaria só de dar um exemplo aqui do Brasil para a gente ver a importância da economia azul, né? Se a gente pegar os dados que estão na literatura e inclusive disponibilizados na internet, no portal do Boi, né? 1 hectare produz 0,12 toneladas de carne bovina por ano, né? Pelo que eu levantei, talvez vocês tenham dados mais recentes, a produção no Brasil média é 0,1 tonelada, e com a adubação de pastagens a gente poderia chegar a 0,45 toneladas por hectare ano. Se a gente fizer um confinamento, esses números sobem, mas isso não é a realidade nossa, né? Agora vejam, o pescado, a gente pode produzir 10 a 20 toneladas por hectare ano de pescado, né? Em sistemas muito simples, sem nenhum tipo de sofisticação, semelhante ao sistema da bovinicultura semi-extensiva, né? Podendo chegar, se tecnificar, a 300 toneladas por hectare ano de pescado. Então, vejam, isso é uma informação muito importante que precisa ser considerada. Hoje no Brasil a gente está falando muito em recuperar milhões de hectares de pastagens com fertilização e aplicação de uma série de produtos, e isso realizado em áreas tropicais e muita chuva, a maior parte vai parar nos corpos de água e vai virar poluição, né? Então pensa bem, se você tem 100 hectares para recuperar, né? Quanto você vai produzir de carne bovina nesses 100 hectares de pastagem? Que tal se a gente construísse 10 hectares de viveiro, por exemplo, e produzisse aí 200 toneladas de carne, né? O que já seria muito mais do que os 100 hectares de bovino, e plantasse floresta nos outros 90 hectares. Além da rentabilidade com o pescado, que em qualquer dos conceitos que a gente usou aí, tanto do conceito da economia tradicional, sem ser aquicultura regenerativa, sem ser sustentável, a gente consegue essas produtividades. Se for dentro dos padrões sustentáveis, também se consegue essas produtividades. E se a gente usar o conceito mais moderno, que seria a economia azul, regenerativa, também se consegue essas produtividades, né? Ou até maiores. E, além disso, com o reflorestamento, a gente ganharia créditos de carbono. Então, seria muito mais inteligente, ao invés de gastar uma fortuna na recuperação dessas pastagens, com a aplicação de fertilizantes, em termos de segurança alimentar, a gente usaria uma área muito menor, produziria uma proteína de excelente qualidade, que viria a atender às necessidades do nosso povo, e ainda recuperaria 90% da área, né, e receberia créditos de carbono. Um modelo altamente rentável que precisa ser considerado pelas autoridades. Seguinte. Obrigado pela atenção, gente. Acho que deu o tempo certo. Obrigado, Wagner. Bom, convido agora o Altemir Gregolin para fazer a sua fala. Bem, bom dia a todos, a todas. Quero ver se eu vou ser pontual igual ao professor Wagner, que foi exatamente 20 minutos, né? Nem mais nem menos. Mas quero agradecer à comissão organizadora do Congresso pelo convite, agradecer ao Manuel também. É uma honra estar aqui com o professor Wagner e o Francisco. É importante registrar a presença, temos a honra de ter o José Graziano da Silva, que foi diretor-geral da FAO por 8 anos, né, Graziano? Está presente aqui também, acompanhando o Congresso. E eu vou falar, a partir da fala do... A gente dividiu, na verdade, as tarefas aqui para ser falas complementares. Né? Então, o professor foi mais no conceito, né, da economia azul. Eu vou fazer uma fala mais geral de informações das oportunidades, das potencialidades, né, que
que o Brasil tem nessa área e a importância desse setor, que é a aquicultura e da pesca. E o Francisco vai fechar com a cadeia mais dinâmica da aquicultura, que é a piscicultura brasileira. Tá? Então vamos lá, pode passar. O objetivo é mostrar a importância e as oportunidades para o Brasil, mostrar o estágio de desenvolvimento e as perspectivas para o setor. Para frente. Então, do ponto de vista da importância, alguns dados, né? A gente no Brasil sempre nós temos uma dificuldade de ter dados estatísticos, mas para ter a dimensão um pouco do setor, né? Nós temos aí uma produção de 1,7 milhões de toneladas, em torno disso, 7,8. Né? A pesca, desde 2012, que não tem uma estatística global desse setor da captura, né? Então a gente tem dificuldades de dados. Em torno de 1 milhão de pescadores, 300 mil aquicultores, então ali nós temos 1 milhão e 300, 4 a 5 milhões de pessoas que vivem dessa atividade. Eu acho que é importante esse dado, né? Ou seja, tem uma importância social muito grande. São 16 mil empregos na indústria. Segundo a Bipesca, a estimativa da Bipesca, 27 bilhões, né, de reais de produto interno bruto, ou seja, uma cadeia importante, e uns 400 milhões de dólares em exportações. Né? Nesse quesito ainda, nós apenas participamos de 0,2% do comércio internacional de pescado. Tem muita coisa a conquistar aí. Tá? Próximo. A pesca. Se a gente pegar os dois segmentos produtivos, pesca e agricultura, são mundos totalmente diferentes, são dinâmicas totalmente diferentes e exigem políticas e ações muito diferentes. No caso da pesca, ela tem um papel importante na segurança alimentar, no Brasil e no mundo. No mundo são 600 milhões de pessoas que vivem, né, da pesca. Né, empregos também no setor, considerando os que trabalham no setor primário e também em toda a cadeia produtiva. Mas a produção está estável há mais de 30 anos. É no Brasil e é no mundo também. Ou seja, a gente tem potencial, a gente se alega bastante, o Brasil tem um potencial grande na pesca. Não é assim, né? A gente pode ampliar a pesca em águas internacionais, tem algumas pescarias que ainda podem elevar a captura, mas o nosso problema é a sobrepesca. Nós temos 70% dos recursos sobreexplotados. Tá? Então, o grande desafio nosso é a gestão. É pesquisa, monitoramento de estoque, estatística pesqueira, ordenamento pesqueiro, fiscalização, né? E trabalhar na perspectiva de uma pesca sustentável, de recuperação de estoques, que se mostra viável, inclusive os dados da FAO agora recentes, do SOFIA 2024, mostrou que alguns estoques a nível mundial, se bem geridos, é possível recuperar, né? E nós também podemos. Próximo. Aquicultura é o polo mais dinâmico da produção de pescado e é onde o Brasil realmente tem um grande potencial de desenvolvimento, de crescimento. A piscicultura cresce, né, mais que qualquer outra atividade do agro, ou seja, nos últimos 10 anos, a média de crescimento da aquicultura é muito superior a qualquer outra atividade do agronegócio, né, e também acima da média mundial. A tilápia se consolidou. O Brasil hoje é o 4º maior produtor de tilápia do mundo, ou seja, tem um pacote tecnológico, tem uma cadeia estruturada, embora as realidades sejam muito diferentes de regiões para região do Brasil. Né? Tem diferentes regiões, diferentes realidades, mas é uma cadeia, né, consolidada, caiu no gosto do brasileiro, tem mercado internacional, as empresas, né, cooperativas, né, do Paraná estão exportando, né, batendo recorde de exportações. Os peixes amazônicos, né, vem crescendo, mas ainda tambaqui, pirarucu, outras espécies, especialmente o tambaqui, tem um pacote um pouco mais desenvolvido, mas ainda carece de um pacote de tecnologias, investimento em melhoramento genético, nutrição, né, sanidade, alguns problemas sanitários, mas é um peixe, né, com grande potencial. A Embrapa tem concentrado esforço nessa espécie. O camarão, né, principalmente no Nordeste, o cultivo, Vanamei, vem retomando um ciclo de crescimento depois de problemas com doença, mancha branca. Há 20 anos atrás, 90% ia para o mercado internacional, depois teve dumping dos Estados Unidos, voltou para o mercado interno, está retomando, inclusive, exportações. E a produção de algas, que é uma novidade, a capa ficus especialmente, que tem se mostrado muito viável, vem crescendo muito a produção, tem uma cadeia relativamente estruturada. A gente importa muito subproduto de algas, né, de alto valor, serve para biofertilizante, para alimentação, para fármacos e assim por diante. Próximo. Então, nós
temos grandes oportunidades, o Brasil tem um potencial muito grande, né, os dados que, inclusive, o professor Wagner colocou, de desenvolver essa cadeia e gerar muito trabalho, emprego e renda, divisas para o país e um alimento extremamente saudável. Nós somos um país gigante, temos a maior reserva de água doce do mundo, uma costa marítima de mais de 8.000 quilômetros, um clima favorável, né, para diferentes espécies. O sul é uma realidade, centro-oeste, norte, nordeste. Né? Temos espécies com grande potencial zootécnico. Né? Se a gente pegar os 5 grupos de espécies que mais cresceu a produção a nível mundial, segundo a FAO, uma é a tilápia que nós produzimos, outra é o camarão que nós produzimos, a alga é uma outra que a gente começa a produzir, a carpa também, embora a carpa tenha uma restrição não, o mercado é muito regionalizado, né? Mas temos uma série de espécies aqui, inclusive, especialmente as amazônicas também, além da tilápia, e peixes marítimos também, né? A piscicultura marinha também, né? Tem potencial de desenvolvimento. Matéria-prima para ração, que muitos países produzem e tem que importar milho, soja, e nós temos aqui, a produção é em casa, né? E isso conta muito no custo de produção. Mercado interno com mais de 200 milhões de habitantes, esse é um ativo que nós temos gigantesco. Temos apenas 7 países no mundo que têm mais de 200 milhões de habitantes. Né? Aumentar o consumo de 1 quilo significa produzir pelo menos mais 500 mil toneladas de peixe vivo. Então, para ter ideia do impacto que significa aumentar o consumo no Brasil. Né? E tem uma expertise de outras cadeias, né? Da agricultura, da agropecuária, do agro. E temos uma massa crítica de profissionais, de pesquisadores, diferente de muitos países, às vezes, que têm potencial, mas não tem mão de obra, não tem expertise, não tem pesquisa, né? Não tem profissionais, extensionistas, e nós temos. Né? Próximo. Alguns dados da FAO, Sofia, divulgado agora em junho, muito importantes para a gente contextualizar. O pescado é a proteína de origem animal mais consumida e mais comercializada no mundo. Em torno de 50%, varia 49%, 50%, 51% de tudo que é comercializado no mundo é pescado. Não é frango, não é suíno, não é bovino. O valor de 2002 é 195 bilhões de dólares, maior que todas as outras proteínas juntas. Exportações cresceram 19% nos últimos 3 anos. É um crescimento muito, muito robusto. E o comércio de pescado envolve 230 países e territórios. Ou seja, o mundo inteiro comercializa e consome pescado até pela diversidade de espécies que temos. Próximo. Na última década houve, segundo a FAO, crescimento na produção, crescimento no consumo e crescimento no comércio internacional. Próximo. Aqui um quadro, né, que traz a evolução de 50 a 22, ou seja, nos últimos 70 anos, nós assistimos um crescimento consistente da produção. Essa parte azul é captura de água doce e água salgada, e aqui é aquicultura em águas marinhas e aquicultura em água doce e água continental. Vejam que até 1990 predominava a pesca, a captura, e a partir de 90, quem supriu a demanda crescente de consumo de pescado foi a aquicultura, que cresce a um patamar de 3%, 4%, 5% a nível mundial. Próximo. Evolução da produção mundial, alguns dados muito rápidos aqui, né, divulgados em junho. A produção bateu um recorde, 223,2 milhões de toneladas, cresceu 4% aqui de 20 a 22, sendo 185 milhões de toneladas de animais aquáticos, ou seja, da captura ou da aquicultura, e 37,8 milhões de toneladas de algas. Tem uma produção muito grande de algas, a China produz mais de 10 milhões de toneladas, só a China. A aquicultura superou pela primeira vez a captura, 51% do total de produção vem da aquicultura, são 130 milhões de toneladas. A cultura cresceu em 2 anos 7,6%. A pesca cresceu 1,4%, para ver a diferença, né, de dinâmica de crescimento. Próximo. Aqui um dado do consumo, ou seja, a produção cresce, mas puxado pelo consumo. O consumo cresce também desde 1950. Essa linha avermelhada aqui é o crescimento do consumo, aqui é o uso
né, do alimento pescado. Então, o crescimento é consistente. Próximo. É consistente, né, cresceu nesses últimos 2 anos de 20 para 20,2 para 20,7 quilos habitante ano. E esse é o dado mais relevante. O consumo no período de 61 a 22 subiu de 9,1 quilos habitante ano para 20,7 quilos habitante ano. Um crescimento de 3% ao ano. E a população cresceu 1,6% ao ano, ou seja, praticamente o dobro do crescimento vegetativo da população. Isso aqui demonstra que há um crescimento real no consumo. Por ser uma proteína mais saudável, esse apelo com a saúde, qualidade de vida, né? A população quer cada vez mais consumir produtos saudáveis. E das proteínas de origem animal, ela é a mais saudável, né? Próximo. Tendências para a próxima década apontada pela FAO. O consumo de pescado continua crescendo, deve crescer 12%, passará de 20,7 para 21,3 quilos habitante ano, e há uma necessidade de produção de pelo menos mais 23 milhões de toneladas, né, até 32, para suprir a crescente demanda de pescado. A produção de organismos aquáticos, né, projeção de crescimento de 10% nesse período, né, e a aquicultura 17%. Então, aqui é mais uma demonstração dos limites da pesca, né, e do crescimento da aquicultura para suprir a demanda crescente de pescado. Próximo. Para 2050, outro dado muito relevante, porque quando a gente pensa, vamos apostar nessa cadeia, vamos investir, ter política pública, né, as cooperativas, as empresas, o setor vai investir, né, né, tem perspectiva. Né? Esse dado de 2050 é muito relevante. Segundo a FAO, a necessidade de produzir mais 37 milhões de toneladas ao ano somente para suprir o consumo per capita atual, sem aumento do consumo real, só em função do aumento da população. Então, a estimativa é de pelo menos mais 50 milhões de toneladas ao ano que devem ser produzidos a nível mundial para suprir a crescente demanda de pescado. E nesse patamar de consumo, mantendo o consumo atual, a necessidade de um crescimento de 22% na produção. Ou seja, é muito pescado para ser produzido aí. Próximo. Então, tendências, olhando no longo prazo. O mercado é promissor. Eu costumo dizer que o nosso problema não é mercado, né? Não será mercado. Pode ser como a gente se inserir nesse mercado, como a gente ser competitivo nesse mercado, que hoje é globalizado, e, portanto, a gente tem que ser competitivo no mercado interno e também no mercado externo. Tá? Esse é o dado mais relevante. Como é que a gente consegue, né, competir nesse mercado? Tem um dado também muito interessante, né, que a FAO traz, que o Sudeste Asiático, que produz 91,4% da aquicultura mundial, né, China e países vizinhos, está reduzindo o seu ritmo de crescimento. Isso é um dado também importante. Limites de expansão de áreas de produção, problemas ambientais, problemas de matéria-prima, como, por exemplo, farinha de peixe para alimentar peixe, né? Questões também de água, disponibilidade hídrica. Então, o Sudeste Asiático está reduzindo e vai reduzir mais o ritmo de crescimento. A questão é, qual é a região do mundo, quais as regiões, os países que têm potencial para suprir essa demanda? Você aponta que a África tem, realmente tem, mas não está no nível de desenvolvimento que nós estamos. Então, nós temos aqui, né, eu digo, um mar de oportunidades. Temos um mar de oportunidades pela frente, temos uma janela de oportunidade. O que é preciso ter é estratégia e ter política para isso. Próximo. Então, quando a gente pensa futuro, pensa estratégia, pensa modelos produtivos, a gente tem que considerar as tendências mundiais. Tá? Eu assisti, inclusive, a primeira palestra hoje pela parte da manhã, né, a digitalização do campo, etc. A indústria 4.0, 5.0, né, vai se espraiando, digamos assim, pelo tecido econômico geral. Tá? E, evidentemente, temos vários modelos de produção, mas o modelo dominante é que sempre nos empurra. Né? E aí, a questão de sustentabilidade é uma questão central. Né? Logo, logo, não vai ser mais um diferencial produtivo. Não vai ser.
se não produz de forma sustentável, não tem acesso ao mercado, essa é a regra, né? E é bom isso, né? Porque o planeta exige, etc. Bem-estar animal, em breve vai ser uma condicionante para acesso ao mercado, né? Eu tive esse ano em 5 grandes fóruns internacionais e feiras internacionais, e a questão do bem-estar é já uma exigência. Tem empresas brasileiras, por exemplo, a Sodexo, que é uma francesa, compra pescado no Brasil, já começa a exigir certificação de bem-estar animal. Então, é um requisito para acessar ao mercado. Rastreabilidade e certificação, então, é condicionante. Sem isso, não acessa ao mercado. E aí, a cadeia produtiva toda tem que se adequar a esses pré-requisitos, né? E ter pacote tecnológico. O pacote tecnológico, embora existem várias opções, digamos assim, mas o dominante é o que acontece nas outras cadeias, né, também vem acontecendo na aquicultura e com alta velocidade. O uso da inteligência artificial, automação, internet das coisas, em todas as etapas do processo produtivo. Próximo. Melhoramento genético, edição genômica, hoje já começa a ser muito extremamente utilizado, né? E a Embrapa vem fazendo isso também, ou seja, as empresas privadas estão entrando nisso, né, para melhorar geneticamente, ganhar o que o frango ganhou. A gente está caminhando também no pescado, especialmente a tilápia. A tilápia, grandes empresas transnacionais, digamos, estão investindo em melhoramento genético da tilápia, pesado, estão no salmão, vieram para a tilápia, né, e estão no Brasil também as principais empresas, né, na área de genética, sanidade, nutrição, tecnologias de equipamentos, estão no Brasil atuando, isso é importante. Uso de vacinas para controle de doenças. Muita gente, certamente, até aqui não sabe, não tem essa informação, que se vacina peixe. A tilápia hoje é uma regra, né, contra o Streptococcus. Uso de biosensores para monitorar o estado de saúde. No salmão se usa muito isso. Você tem câmaras que monitoram, né, em tempo real o comportamento dos animais, né, se vê se tem piolho, se ele está, né, o olho dele. Né, então, esses biosensores para você se precaver das doenças. Uso de sistema de recirculação, reuso d'água. Aqui vem nanobolhas, que é uma tendência, ao invés dos aeradores, as nanobolhas. Nutrição, que é 70% do custo, então uso de micronutrientes para melhorar o desempenho, reduzir o impacto ambiental. Aqui muita pesquisa, muito investimento. Nós, nos últimos anos, melhoramos muito do ponto de vista da nutrição. O que acontece no suíno, no bovino, de aditivos, uma série de prebióticos, probióticos, etc., está sendo utilizado já na aquicultura. Próximo. Para ir finalizando aqui. Então, pensar no longo prazo. Aqui, rapidamente, elencar meio que um receituário, mas, né, a gente pensar no longo prazo, tem que ter uma política para pelo menos 20 anos, né? Atenção especial para a regulação, todo esse tema de dar segurança jurídica, o licenciamento ambiental em alguns estados ainda é um problema. Tem a questão das outorgas, tem algumas questões regulatórias no Ministério da Agricultura também. Política tributária, né? Agora com a reforma tributária deve resolver isso. PIS/COFINS sobre a ração hoje, né, está isento para ração de suínos e aves e não para o pescado, é 9,25%. Né, e deve entrar, né, na cesta básica aqui o pescado, que é importante. Crédito de assistência técnica, esse ponto é importante porque a tendência, como nas outras cadeias, eu sou do Oeste Santa Catarina, acompanhei a evolução no suíno. Em 70 tinha 80 mil suinocultores, hoje tem 5, 6 mil suinocultores. Então a especialização, a competitividade, vai retirando no mercado, vai expulsando quem não consegue ter escala, quem não consegue investir, quem não consegue melhorar. Ou se associa, cria cooperativa ou associação, mas o Estado, a política pública aqui, em termos de assistência técnica especialmente, é muito importante. Investir no melhoramento genético, estímulo ao consumo de pescado, aquilo que eu falei, somos um mercado gigante, e é importante ter mercado externo, na crise, como agora, por exemplo, estão exportando muita tilápia, tem uma produção, uma superprodução, né, mas o mercado interno nosso é um privilégio e a gente tem que saber usar. Foco em espécies com maior potencial do técnico de mercado. Eu puxei aqui algumas, né? Tilápia, camarão, as espécies amazônicas. Acredito muito no pescado da Amazônia para o mundo, com essa marca Amazônia. Sustentabilidade, manter a floresta em pé, tem a maior reserva de água doce do mundo lá. Né?
tambaqui, pirarucu, mas tem outras espécies. Espécies marinhas, a gente tem que desenvolver a piscicultura marinha. Tem uma garopa, tem a seriola e algas, né? E um plano de marketing para posicionar o pescado brasileiro no mercado internacional. Aqui o Francisco acompanha direto. Hoje a tilápia brasileira nos Estados Unidos já é percebida como diferenciada, é melhor que a chinesa, mas se a gente tiver uma ofensiva maior em marketing, com a Apex, etc., a gente posiciona melhor, vende valor, né? Próximo. E é isso aí. Então eu acredito para mim hoje a questão está no seguinte, nós viramos a chave na tilápia, por exemplo. Para mim a questão não é se o Brasil estará entre os grandes produtores de pescado. É quando estará. Essa é a questão. Nós temos as condições, né, que permitem pensar assim. Né? Nós temos, como eu relatei no início, né, aí, nós temos hoje muitos que vêm de outras cadeias do frango, empresas, cooperativas, investindo na tilápia. Temos know-how para acessar mercado externo, né, e temos expertise, né, e temos pesquisadores, temos extensionistas. Então, é perfeitamente possível a gente ser grande nessa atividade. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Bom, agora a gente passa para a última intervenção, onde o Francisco vai falar um pouco do setor mais dinâmico dessa grande cadeia, que é a piscicultura. Bom dia a todos. Parabenizar a comissão pelo nos convidar. Parece que a gente quer participar de eventos, mas isso aqui é extremamente importante. O Manuel sabe bem, sabe o quanto e a importância que nós damos ao segmento de economia para o nosso negócio especificamente. Quero aqui, estou vendo alguns amigos, Tiago Tadivos, amigos da Embrapa, e os outros que eu não me lembrar aqui. Desculpe, mas logo a gente está aí tomando um café. O próximo. Nós não combinamos que cada um ia falar, mas a gente descobriu aqui que a gente estava falando temas complementares. Eu sou produtor rural, produzo peixe, estou como presidente da Peixe BR, então eu venho trazer aqui para vocês a visão do produtor para tudo isso que a gente está se discutindo aí sobre sustentabilidade, sobre economia azul, bioeconomia, economia circular. Como é que chega para a gente? Como que a gente lida com isso? Afinal de contas, quem vai colocar o peixe no prato de vocês na hora que vocês forem almoçar somos nós. Então, de alguma forma, a gente tem que entender isso de maneira que seja atrativo e principalmente traga retorno financeiro. Bom, estudos arqueológicos demonstram que a linguagem ela foi criada há mais de 50 mil anos. E quando se fala de linguagem, a gente tem algumas coisas que a gente precisa identificar, e o professor Valente começou a sua apresentação fazendo isso de uma maneira bem clara. O significado das palavras não estão definidos quando se trata desses temas. Atualmente, a gente tem duas palavras novas no nosso dia a dia, sustentabilidade e gratidão. Na realidade, são sinônimos. Se o Isaac Newton fosse fazer o seu tratado hoje, do equilíbrio dos astros, da questão da gravidade, ele iria colocar sustentabilidade não equilíbrio. Tá? O tanto que equilíbrio mudou de nome e a regra da linguagem atual. Gratidão da mesma forma. Gratidão é uma palavra que foi muito utilizada pelos cristãos, pelos católicos, né? São Tomás de Aquino foi o primeiro que fez um tratado da gratidão, que se relacionava exclusivamente quando se tratava de agradecer a Deus. Gratidão hoje virou sinônimo de thank you, obrigado, arigato, ou seja, virou uma palavra que não é necessariamente a palavra na época que foi criada. Então, a primeira coisa, o nosso setor, a gente está numa confusão muito grande, porque o nosso entendimento do campo é o entendimento da sociedade, o entendimento popular. Enquanto o entendimento científico está há muitos anos à frente, e quando recebemos determinadas palavras, os conflitos muitas vezes são mais por linguagens do que efetivamente cada um está falando. O próximo. Bom, e aí, até o professor Wagner falou um pouquinho, nós começamos a ter as ondas de se usar
a questão da sustentabilidade, a palavra da sustentabilidade somente para fazer marketing. E eu tenho um exemplo para dar para vocês. Ontem eu fiquei 2 horas no aeroporto de Guarulhos. Em todos os painéis estava o tempo inteiro uma publicidade da Vivo falando a empresa mais sustentável do Brasil. Rodando o tempo inteiro. Agora me digam, sinceramente, eu não sei o porquê que a resolveu fazer isso. Eu não entendo. E aí gera muito mais confusão. E aí eu vou dar exemplo de algumas empresas de outros setores que eu converso a respeito de sustentabilidade. O que elas fazem? Elas pegam um determinado segmento da empresa, um pedacinho da empresa, fazem uma ação de sustentabilidade e jogam na mesa como empresa sustentável. Então, hoje, nós temos uma dificuldade enorme, nós, setor produtivo, para entender literalmente o que é esse. E eu vou dar um exemplo para vocês. Alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, era muito comum as empresas, para demonstrar a sua responsabilidade ambiental, fazer uma ISO 14000. E aí depois eu fui descobrir que a ISO 14000 é apenas um processo dentro da sua empresa. Se você pegasse apenas o seu setor de embalagem e aplicasse ali, você podia colocar que a sua empresa tinha ISO 14000, independente das outras práticas. E o que nós estamos observando nesse momento com relação a essas novas terminologias é que está servindo para publicidade. E a população que está consumindo isso não tem a mínima ideia do que é isso. Mas recebe como se fosse uma coisa essencial. E se a Vivo não fala que é sustentável, eu não compro o telefone da Vivo, sem saber exatamente o que a Vivo faz para torná-la a empresa mais sustentável do Brasil. Próximo. E aí nós chegamos aqui exatamente no dia de hoje. Né? Todo mundo conhece essa fábula indiana, que pegaram 3 sábios cegos e levaram para o zoológico para conhecer um elefante. E quando a gente fala principalmente de sábio na Índia, eu não estou necessariamente falando de doutores. São pessoas que são sábias na família, sábias na religião, sábios. Pegaram 3 sábios. E o que nós observamos foi exatamente aquele sábio que ficou com a trompa, ele fez uma descrição de como que era um elefante a partir do que ele estava vivendo, do que ele estava vendo a questão. Da mesma forma, o outro sábio que ficou ali no corpo do elefante falou, não, esse animal é uma coisa monstruosa, uma pele grossa. E o que ficou no rabo falou, não, esse animal é muito pequenininho, fino, parece uma cobra, tem uns pelinhos aqui no final. Hoje, o que nós observamos, e aí eu falo eu como produtor e setor produtivo, quando a gente fala de sustentabilidade, eu me sinto um desses sábios cegos. E eu vejo também vários sábios cegos falando de sustentabilidade. Por isso que o papel de vocês, seja como profissionais da área de economia que estão começando a discutir esse tema, sejam como pesquisadores, é fundamental para gerarmos um conceito em que todos nós, cegos, possamos enxergar o elefante como ele é, e não pela parte que a gente está apalpando. Por quê? O próximo. A economia como ciência do professor Eleutério, eu não concordo com a linha ideológica do professor Eleutério, mas a capa do livro dele calha muito bem para o que a gente deseja falar aqui para vocês. Tá? Uma das dificuldades que eu, como setor produtivo, e principalmente representante do setor produtivo, tenho junto aos pesquisadores, não todos, eu sempre relato que isso é público, os primeiros debates que eu tive com o professor Wagner Valente, a gente estava em campos muito opostos, e eu tenho relatado para ele, e ele também tem falado isso publicamente, a gente tem caminhado um ao encontro do outro numa velocidade muito grande. E aí a gente observa, e nós fizemos isso na Peixe BR, a gente observa que a maioria dos trabalhos da nossa área, principalmente aqueles relacionados à sustentabilidade,
não existe trabalhos de viabilidade econômica. Não existe a participação do economista. Parece que o economista não faz parte da ciência. E isso a gente observa, inclusive, eu não sei se tem painéis aqui é só economia. No UFC a gente tem os painéis e eu observo. Mais de 90%, eu não vou falar 99% para não ficar uma coisa assim muito risco, mas mais de 90% dos trabalhos desse tema não teve um pesquisador economista participando do trabalho. E se não tem a participação desse profissional, lamento, mas o trabalho não é sustentável. Exatamente porque nós, produtores, nós do setor produtivo, estamos pegando uma parte do elefante. E a parte do elefante que a gente pega, a sustentabilidade, ela tem que ter uma responsabilidade ambiental, uma responsabilidade social e uma responsabilidade econômica. Isso é o que nós estamos vendo na nossa parte do elefante, tá? E na maioria das vezes isso não é levado em consideração, mas na maioria absoluta. O Gregolin colocou aqui que um dos futuros é o sistema de RASE, recirculação. Eu viajei em alguns países do mundo que trabalham com recirculação e eu não encontrei nenhum com viabilidade econômica, com exceção de um nos Estados Unidos, que vende para uma população asiática de peixes de tilápia inteira a preço de filé. Aí ele paga a conta. Tá? Nós observamos também alguns exemplos na Europa, principalmente na Suécia, na Holanda, onde a tilápia é produzida e vendida no mercado local a preço exorbitantes, muito acima do nosso preço de filé aqui no mercado inteiro. Isso, para mim, não é sustentabilidade. A gente não acredita dessa forma. A gente tem que trabalhar para que tudo que nós façamos, tudo que nós produzimos, possa ser consumido por todas as pessoas trabalhadoras. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, eu estive em Fortaleza, num evento chamado PEC Nordeste. Tive a oportunidade de visitar as cidades do interior, ali próximas às feiras que vendem tilápia. Eu encontrei tilápia viscerada de 13 a 15 reais sendo comercializado. Esse é um produto socialmente sustentável, economicamente sustentável. Porque você comprar uma proteína dessa com 13 a 15 reais o quilo, é porque nós, produtor, toda a cadeia produtiva, trabalhou demais para entregar esse produto a esse preço. Todos os produtos que são direcionados para ricos, do nosso ponto de vista, eles não são sustentáveis, por mais ambientalmente corretos que eles foram produzidos. Afinal de contas, nós estamos numa sociedade que temos que valorizar o homem, todos têm que ter oportunidades iguais, inclusive oportunidades iguais de comer alimento de boa qualidade, que é o nosso peixe de cultivo. O próximo. Ou seja, nós, produtores, acreditamos que todas essas inovações que são importantes, conforme a gente observou, precisamos aproveitar melhor os nossos recursos naturais, porque somos muita gente e os recursos estão escassos, tem que ser para tudo, para todos. Ou tudo ou nada. Ou seja, todos têm que estar aproveitando dessas ações de sustentabilidade, dos produtos gerados pela sustentabilidade, para que ele realmente seja sustentável do nosso ponto de vista. Daquela parte do elefante que nós estamos pegando, é isso que nós percebemos. E a gente quer contribuir com isso, principalmente para os pesquisadores, para que possam ou nos esclarecer no sentido de que efetivamente é isso, ou nos ajudar a gerar ciências, a gerar produtos, a gerar tecnologias que possam ser sustentáveis ambientalmente, socialmente e economicamente. O exemplo, o salmão, por mais sustentável que ele seja, para mim ele nunca será sustentável, porque somente parte da população mundial tem recursos para comprar o produto. Então, socialmente, ele não é um produto sustentável. Né? O próximo. Eu estou aqui com a camiseta da tilápia. A tilápia foi citada e eu vou justificar porque que a gente está aqui no estado que produz peixes nativos, mas com a camiseta da tilápia. Atualmente, 65% de tudo que a gente cultiva no Brasil é tilápia. A tilápia é uma das commodities do agronegócio mundial, então nós estamos tratando de uma commodity,
produzido em 90 países e comercializado em 140. Então, quando o Gregolin fala, vamos produzir que tem mercado, isso é fato. É a commodity mundial. E a commodity é boa porque é commodity, é ruim porque é commodity. E quando a gente fala da piscicultura, e aí eu estou falando principalmente de peixes nativos e tilápia, quando se fala de escala, na escala que nós temos a piscicultura mais sustentável do mundo. Não tem ninguém nem perto da gente. Quando eu estou falando de escala. E quando eu estou falando do que eu entendo de sustentabilidade, da minha parte do elefante que eu estou pegando. Não tem ninguém perto. Já falei para vocês do salmão, que é um excepcional exemplo. Aí você pode falar, Francisco, a gente tem a produção de carpa na Ásia, que é uma coisa fantástica. Mas vê as questões ambientais lá. Eu conheço lá, pessoalmente. Então, eles estão muito longe para ser uma piscicultura sustentável ambientalmente. É socialmente e economicamente, porque produzem a preços muito baratos e todo mundo tem acesso. Mas ainda não conseguiram apalpar o elefante inteiro. O próximo. Das espécies animais com produção de escala no Brasil, a tilápia é que tem a melhor pegada ecológica. Às vezes, a pessoa começa a lembrar de que outros animais teriam a melhor pegada ecológica. Vocês podem passar o resto da tarde aí, em escala nenhuma. Bovino, eu estou falando das proteínas, bovino, suíno, aves e ovino. O professor até me ajudou nessa aí, quando fez a apresentação do quadro de ocupação diária que a gente utiliza para bovinocultura. No caso de suinocultura, a gente tem suinocultura e aves, problemas ambientais, mas principalmente questões de conversão alimentar. Olha só, nós humanos e nós animais comemos o mesmo produto. Nós consumimos grão. E quando um animal precisa consumir 3 quilos de grão para produzir 1 quilo de proteína, e você tem um outro animal que consome 1,5 kg para produzir o mesmo quilo de proteína, a diferença é muito abrupta. Porque esse que comeu 3 quilos, 1,5 kg a mais ele comeu de maneira desnecessária, e aumentou o custo do produto para aquele humano que poderia estar comendo um pão, que poderia estar um outro produto resultante desse excedente. Tá? Então, nós temos, quando se trata de escala, a produção de melhor pegada ecológica. Por alguns motivos que a gente vai tratar daqui um pouquinho. Próximo. Vamos falar da tilápia. A gente poderia falar de outras espécies, mas o Manuel me deu um tempo muito curto para tratar aqui, mesmo porque o ano passado, no anuário, todo ano no anuário da piscicultura, a gente tem um tema-chave. O tema do ano passado foi exatamente a integração Tambaqui-Curimbatá. É um conceito, uma pesquisa, exatamente para que possamos ter um aproveitamento melhor dos ambientes. Hoje nós temos a Embrapa, temos aqui muita gente trabalhando nesse conceito, e esse é um conceito que a gente apoia, mesmo porque o resultado econômico é extremamente interessante. Então, aqui, o pesquisador ele tem que lembrar aonde que o produtor vai ganhar dinheiro com isso. Porque o atrativo é exatamente a questão financeira. Se não tiver a questão financeira, olha, pode ser o melhor conceito do mundo. A gente sai daqui até contente. Saiu na porta, os boletos estão aí para a gente pagar. E aí a gente tem que ganhar dinheiro com atividade. Vivemos da atividade. Então, a tilápia é um peixe de baixo nível trófico. Rações vegetais, aceita muito bem. Aqui no Brasil, a maioria de ração vegetais. Melhor conversão alimentar quando se trata das outras espécies que eu acabei de citar. Bovino, aves, ovino. Tempo de cultivo curto, é lógico que não dá para competir com frango. E baixa emissão de CO2. Então, assim, algumas coisas que a gente acha como conceitos importantes para esse mundo de escassez de alimentos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos produtores do Paraná, que conseguem lotes de ano, de conversão de 1,2. Nós temos produtores que conservam tanques e conseguem tanques com conversão de 1 para 1. Hoje isso já é uma realidade na área de produção. Então, assim, se você coloca 1 quilo de ração, você tira 1 quilo. Não tem nenhum outro animal que chegue. Isso aí.
Outro fator importante é exatamente, eu falo do oeste do Paraná porque é onde mais a maioria dos produtores hoje não tem mais efluentes, ou seja, você faz renovação de perda de água por e evaporação. Então, automaticamente, todas aquelas medidas sustentáveis ambientalmente são adotadas quando elas trazem retornos financeiros. É simples assim. E o próximo? Nós temos a legislação ambiental mais rigorosa do mundo. Eu falo assim para tratar da questão de sustentabilidade ambiental. Eu estava falando ali antes com o Manuel, o Gregolin, com o professor Wagner. Eu não entendia porque nós íamos nas feiras internacionais e as empresas asiáticas colocavam lá 5, 6, 10 certificados de certificados internacionais de sustentabilidade, de tudo. E aí eu não entendia por que nós temos essa dificuldade enorme de fazer as certificações. Mas visitando lá eu entendi. Exemplo, se você produz tilápia no Vietnã, você precisa de um documento, que é um documento do governo que te autoriza a criar tilápia. Quando a certificadora chega lá, seja SC, BAP, qualquer uma delas, o documento que esse produtor tem que apresentar é um documento. Se ele chega aqui no Brasil, você tem que apresentar o CAR, você tem que apresentar o TORGA, licenciamento ambiental, cadastro no CTF do IBAMA, cadastro no órgão de defesa agropecuária, agora RGP, licença de aquicultor do MPA. Então, nós não conseguimos juntar todos os papéis para a certificadora. Mas isso em função de exigências que o Brasil criou. E aí você fala, não, o pessoal aqui é muito incompetente. Não, se tem alguém incompetente, eu vou eleger outra pessoa, que não somos nós. Por isso que, inclusive, a gente estava discutindo, as certificadoras têm que começar a levar isso em consideração, porque parece que nós somos o país mais irresponsável do mundo, mais decorrente das legislações. Vocês acompanharam, nós demos legitimização aí nas mídias, foi criado uma portaria criando mais um controle que é a licença de aquicultor pelo MPA. Só para vocês terem uma ideia, porque a gente tem a legislação rigorosa do mundo, atualmente o produtor de peixe no Brasil é obrigado por lei a fornecer seus dados de produção para 4 órgãos governamentais. Não existe nenhuma outra atividade econômica no Brasil que obrigue a fornecer os dados de produção para 4 órgãos ambientais. Nem a comercialização de munição para armas, nem a produção de produtos químicos altamente tóxicos. Então, nós somos como se fôssemos uma praga que pode dizimar o país. Daí o controle. E agora, com a licença de aquicultor, nós vamos para 5 exigências de obrigatoriedade de fornecer para o mesmo governo essa quantidade de informações. Diante de todas essas dificuldades, nós conseguimos trabalhando, nós já somos o 4º maior produtor de tilápia do mundo e chegaremos ao final dessa década como o 2º maior produtor, com certeza. E lutando para reduzir a burocracia e principalmente para entendermos, conhecermos o elefante da sustentabilidade. Muito obrigado. Bom, obrigado, Francisco. Antes de passar para as perguntas, vou só ler alguns avisos aqui do Congresso. O ingresso para o jantar de confraternização, que ocorrerá hoje à noite, ele pode ser comprado através do QR Code que está na parede aqui na entrada do prédio. Outro aviso é que teremos um ônibus com saída às 12h40 daqui da UFT para o Shopping Capim Dourado, com retorno às 13h45. Na UFT, o restaurante Fazendinha, que fica cerca de uns 500 metros daqui, estará funcionando. Quem tiver dúvida como chegar lá, pode procurar os monitores que estão com colete verde. E o funcionamento da secretaria do evento acontece pela manhã, aqui no Cuíca, e à tarde, no Bloco J. Ok? Bom, então agora a gente passa para a rodada de pergunta. Quem tiver alguma pergunta, levante a mão, que alguém vai te levar um microfone.
lá atrás. O senhor acha que microalgas têm viabilidade técnica para alimentação e agricultura? Ou pelo menos tem potencial? Viabilidade não, potencial. Eu acho que tem um grande potencial. A viabilidade técnica do cultivo de microalgas já foi demonstrada, inclusive da espirulina principalmente, né? Eu não sei se tem viabilidade econômica ainda aqui no Brasil. Eu acho que isso aí precisaria ser analisado, porque um grande problema é que as pessoas vão pelo lado da viabilidade técnica, né? A maioria dos estudos não envolve análise econômica, né? Como o Francisco citou, e às vezes tecnicamente é muito fácil, mas aquilo lá não gera uma rentabilidade. Então, isso é essencial. Eu acredito que ainda não tenha, e você está confirmando, né? Mas viabilidade técnica tem, e a gente tem várias empresas produtoras de microalgas na Europa. Eu gostaria de aproveitar e citar que uma grande questão é que, muitas vezes, empresas que funcionam em países desenvolvidos, como principalmente a União Europeia, elas recebem subsídios da União Europeia para funcionar. Então, aí fica difícil, né? Quer dizer, ela funciona à custa de subsídio. E aqui no Brasil também, a gente tem vários tipos de subsídios, né? Mas a microalga eu acho que tem um potencial muito grande, ela deve ser pesquisada, mas as pesquisas devem ser sempre associadas à análise econômica. Obrigado. Mais alguma pergunta ou comentário? Adriana, aqui. Bom dia, Adriana, da Embrapa Pesca e Cultura aqui de Palmas. Parabéns a todos pela palestra, foi bem interessante. Francisco, minha pergunta é para você. Eu queria saber se, mesmo diante desses conceitos ainda tão incertos dentro do setor produtivo, que caminhos você consegue colocar para a gente que o setor produtivo está traçando para melhorar a sustentabilidade da produção da tilápia ou das outras espécies no Brasil? Eu sempre falo que o produtor ele não tem capacidade de fazer desenvolvimento tecnológico, tá? Ele é um aplicador de tecnologias desenvolvidas pelas instituições de pesquisa, por quem de direito é responsável por isso. O primeiro fator importante é que nós estamos o tempo todo avaliando novas tecnologias. E aquelas que trazem retorno financeiro, elas são incorporadas mesmo, porque todo mundo quer estar bem na fita, tá? Eu dei um exemplo aqui da questão de manejo de água no oeste do Paraná, que se mudou substancialmente de 5 anos para hoje. Há 5 anos atrás era um consumo enorme e hoje praticamente é mínimo o consumo. Então eu falo, Adriana, a gente poderia fazer um seminário só para falarmos do que a gente espera sobre isso, mas o que nós esperamos são tecnologias que nós possamos continuar ganhando o nosso dinheiro, fazendo os nossos investimentos, oferecendo os produtos de excelente qualidade e preços acessíveis a todos da população, e para isso preciso do conhecimento. Para encerrar, recentemente eu tive uma reunião, um seminário virtual, e um professor de uma universidade veio falar, mais ligado à questão ambiental, de que nós temos mais de 300 espécies e nós, produtores, não produzimos. Eu falei, nós não produzimos porque nos últimos 50 anos vocês não fizeram pesquisa na área de zootecnia para transformar esse produto em algo que eu possa produzir e ganhar dinheiro. Então não é uma, entre aspas, irresponsabilidade nossa. Vamos dividir isso aí, porque produzir para perder dinheiro, a gente quebra na primeira safra. Bom dia, meu nome é Davi, sou professor na FEA de Ribeirão Preto, da USP. Nas apresentações, eu queria entender um pouco, porque acho que para mim, pelo menos, não ficou tão claro, e aí eu queria, a partir dessa separação que vocês fizerem, eu tenho uma dúvida. Eu entendi pela apresentação, eu tenho uma parte que é de exploração, então eu estou pensando mais em termos de bem de propriedade comum e bens privados. Então, na agricultura que eu estou produzindo, ou numa área, num tanque que eu coloquei, é um bem privado.
Agora, se eu estou fazendo no Rio, estou indo para uma parte de bem de propriedade comum. Especificamente nessa parte de bens de propriedade comum, onde tem muita coisa da tragédia dos comuns, a overpesca, você pesca bastante e tal. Como que tem sido tratado isso em termos de Brasil, o processo de exploração? Que a legalização é difícil, eu entendi, mas como é que você acaba monitorando esse comportamento para evitar uma tragédia de comuns? Só para entender, você fala tanto da pesca como da agricultura no geral, é isso? Não, eu estou pensando na parte de bens de propriedade comum. Então, é aquilo que está sendo feito em rio, Tá. ou no mar, enfim. Vou passar para o Gregolin, que eu acho que ele pode ajudar nisso. É uma excelente pergunta. Né? Envolve cessão de águas da União. Né? Primeiro o decreto foi em 97, depois 2004, teve várias instruções normativas, tem um novo decreto em 2019, que desburocratizou a cessão, então hoje ela está mais ou menos equacionada, digamos assim, né? Que dá essa segurança de o cara botar os tanques na água e produzir. Você levantou uma questão central que é como evitar uma tragédia, né? Que é a questão de sanidade e biossegurança. Monitoramento dessas águas, da qualidade da água, das doenças. Isso não está equacionado ainda no Brasil. Mas, assim, nos últimos anos, né, o Francisco tem acompanhado mais diretamente, o Ministério da Agricultura tem feito um esforço muito grande e, em função da intensificação da produção, evidentemente, você cria um ambiente para doenças. Né? Tu cria um ambiente adequado para doenças. É natural isso, né? Então, teve uma incidência maior de doenças, tem-se tomado medidas com vacinação. Né? Hoje, tilápia, por exemplo, é impensável você vender alivinos, o juvenil, sem estar vacinado. Tem as vacinas autógenas, tem outras que foram colocadas no mercado agora, que pega várias cepas, etc. Mas tem doenças viróticas, SKNV, etc. Então, as medidas de biossegurança em algumas regiões que estão mais acostumadas a isso, né, que tem essa cultura, tipo, vamos pensar nos tanques escavados, no Paraná, as cooperativas, são medidas mais rigorosas, mais rígidas. Né? Os produtores em águas da União também têm melhorado, mas aí a gente precisa melhorar a ação do poder público, do ponto de vista da biosseguridade, porque você tem a produção do alivino, que se tiver um problema lá na origem, dissemina para os produtores. Se tem um produtor no corpo d'água que tem doenças, pode disseminar para os demais. Tá? Então, a biosseguridade é um ponto que a gente precisa avançar ainda. Tá? E eu só complementar a pergunta aí anterior, da sustentabilidade, né, que você fez, só adendar o seguinte: tem um ponto que é central, que é o seguinte: o resultado da produção depende da qualidade da água. Então, esse ativo tem que estar 100%. Então, os aquicultores têm se esforçado, têm se empenhado para garantir qualidade. E as empresas também de tecnologias têm se esforçado no sentido de produzir produtos, rações, por exemplo, que resultam em menos resíduos, né? Biorremediadores, o uso de biorremediadores nos tanques escavados, né? Para reduzir a amônia, melhorar a qualidade da água, melhorar efluente, etc., e tratamento de efluentes. Então, acho que tem, pela própria natureza da atividade, de ter que garantir uma água de melhor qualidade para ter resultado econômico, né? Há um esforço nesse sentido, né, de garantir mais sustentabilidade nessa área. Francisco? Eu vejo de uma outra forma. Nós temos uma legislação, a gente tem que trabalhar dentro da lei. Hoje o produtor que produz dentro dos rios, ele tem uma legislação bem específica a respeito disso. Uma legislação do IBAMA, uma legislação da Agência Nacional de Água, uma legislação da Marinha e uma legislação da Superintendência, Secretaria do Patrimônio da União. É a mesma legislação para as outras atividades econômicas que utilizam o rio. Então, do ponto de vista legal, não existe problemas. Só para exemplificar, há 2 semanas nós tivemos um acidente de uma usina no estado de São Paulo, no rio Piracicaba, e houve mortalidade incalculável de peixes no rio. A usina estava totalmente licenciada, dentro normal, entendeu? Então hoje, tanto a atividade terrestre quanto a atividade
dentro do rio obedece os mesmos critérios de legislação. Eu produzo soja, eu tenho alguns defensivos agrícolas que eu não posso produzir. Eu tenho que preservar a preservação permanente, tenho que proteger os mananciais, é a legislação. Existe caso de contaminação? Não existe. E quem não obedecer à lei deve ter, vamos dizer assim, sentir as dores da lei. Então, esse é o nosso posicionamento. Existem regras rigorosas, como existe na terra. Ninguém pode fazer o que quiser na sua propriedade terrestre, porque existem regras bem definidas, o que fazer e como fazer. É o mesmo processo do rio. Opa, bom dia. Meu nome é Guide, sou da UNB, economista, né? E faço pesquisa, doutorado em ciências ambientais. A pergunta vai no sentido do último debate aqui de vocês, mesmos três, sobre essa questão da qualidade da água. Quer dizer, o Brasil ele precisa de uma atividade mais integrada, né, em todas as suas regiões. As cadeias de atividade econômica têm que ser bem pensadas desse ponto de vista, desenvolvimento local e regional, num plano bem integrado que garanta a sustentabilidade ambiental, econômica e social. E é nesse contexto que eu faço a pergunta. Então, o saneamento básico, por exemplo, no Brasil, que não está completado, né, não está universalizado, então traz dificuldades para a piscicultura em que dimensão? Essa é a minha questão aqui. Antes de passar para eles, eu vou só responder a tua pergunta, que é super interessante. No submédio do Rio São Francisco, na divisa da Bahia com Pernambuco, existe muita produção de tilápia em tanque-rede. Na região de Paulo Afonso, Jatobá. E é uma região que tem sofrido muito com problema de qualidade de água devido a esgoto das cidades que estão ali naquela região. Então, já te respondendo, existe sim problema em algumas regiões devido a esgoto doméstico ou industrial, principalmente doméstico, no caso dessa região que eu citei. Tá? Então, existe sim, e é uma questão bem complicada. Vou passar para... O Manuel já fez parte da resposta. Só para você ter ideia, no Rio São Francisco, lá onde é criado peixe, para baixo tem 514 municípios na bacia hidrográfica de São Francisco com zero de tratamento de esgoto. Agora, falta legislação? Não. Tem legislação de terra para tratamento de esgoto. Só que os órgãos de fiscalização não fiscalizam. E isso é uma falha, tanto do município, do estado, quanto da União. Geralmente por questões políticas. Tá? Nós temos, principalmente no estado de São Paulo, existe produção de peixe nos rios que margeiam e atravessa principalmente o Tietê, e nós vivemos isso diariamente. Temos perdas econômicas porque o poder público não fez o seu papel de atender a legislação. Então, o que nós temos hoje não é falta de lei. O que nós temos hoje é falta de aplicação e fiscalização da lei. Está impactando negativamente muito o nosso negócio. Tanto só para terminar, semana passada a gente teve uma primeira reunião com o Ministério do Meio Ambiente e Ministério de Minas e Energia exatamente para criar regras e regularizar essa situação. Essa questão do esgoto doméstico é uma questão muito séria. E eu acho que ela tem solução. Francisco respondeu de forma adequada, isso impacta muito a agricultura. Eu acho que é a principal fonte de poluição que a gente tem no país, e é uma poluição feita pelo serviço público, porque as cidades, né, os municípios que não têm tratamento de... Agora, o país vive falando, nós estamos aqui numa discussão de economia agrária, o país importa fertilizante, e falando falta de fertilizante, no custo que isso representa. Qual é a maior fonte de nitrogênio e fósforo que a gente tem no país? Quem já pensou nisso? Agora estamos falando em algas para produzir esses fertilizantes. Eu também estou trabalhando com macroalgas. Eu acho que elas têm um potencial grande, mas não é por aí. É o esgoto doméstico. No esgoto doméstico está todos os fertilizantes que a gente precisa para a agricultura. Então, veja bem, se
existisse uma política pública no sentido de tratar esse esgoto e reaproveitar esses nutrientes que vão se transformar em fertilizantes, você pode, eu não fiz análise, mas se pagar, ou pelo menos pagar parte desses custos, né? Ao invés de ficar pensando em outras coisas mirabolantes ou ficar importando esse material e jogando isso na água, poluindo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa muito ser pensado. O aproveitamento do esgoto doméstico como fonte de fertilizante, principalmente nitrogênio e fósforo, para a agricultura. Mais uma pergunta ali. Eduardo Ribeiro, da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu achei a mesa redonda muito ilustrativa, mas eu queria colocar uma questão para vocês esclarecessem como é que, no caso da agricultura, esse tema está posto. Em todas as áreas rurais que a gente acompanha, nós vemos uma série de problemas em relação à quantidade e à qualidade da água, principalmente as questões relacionadas à quantidade de água que desaparece de forma assombrosa a cada dia. Como é que a agricultura se posiciona em relação a isso? Francisco pode até posicionar melhor em a vivência prática, né? Mas a gente acompanha também muito, né? Algumas regiões, aliás, essa instabilidade de precipitação tem afetado muito os reservatórios. E há um conflito aí na gestão das hidrelétricas, porque, em princípio, tem que garantir abastecimento, produção de energia e etc., antes de qualquer outra coisa. Então, em muitos reservatórios, a produção de aquícola, a piscicultura é relegada a segundo plano. E, em muitos momentos, se reduz muito a cota no reservatório e compromete as produções. A gente acompanhou isso alguns anos atrás no reservatório de Ilha Solteira, que é um polo que produz 30 mil tilápias num reservatório. Só para ter uma ideia, faz 15 anos que aquele polo se desenvolveu, então tem um impacto regional muito rápido, né? Mas teve problemas sérios, então piscicultores que têm que realocar os tanques, deslocar os tanques, etc. Tivemos em Furnas, né? Furnas também, seguidamente tem esse problema. No reservatório aí de Goiás, como é que é o nome daquele reservatório? Serra da Mesa também, mesma coisa, desce a cota lá embaixo, compromete produções, isso que lá não tem uma produção muito, muito grande, né? E outras são regiões de produção de tanques escavados, né? Uma preocupação, uma região que há uma preocupação grande é o oeste do Paraná, que tem o maior produtor de tilápia do Brasil, mais de 200 mil toneladas, tem uma concentração grande de produção e tem já problemas, né, de fornecimento de recursos hídricos. Então, toda uma discussão nos últimos anos lá é como utilizar melhor a água, como fazer o reuso dessa água, como evitar, digamos, efluentes para os riachos, etc., né? Então, é uma preocupação. Ou seja, as mudanças climáticas, que é um tema, né, eles vêm impactando na pesca, por um lado, com deslocamento de estoques, porque aumenta a temperatura da água, etc., e também impacta na agricultura, não há dúvida disso. Então, é uma preocupação que, para o futuro, por isso que o reuso da água, a reutilização da água, a recirculação das mais diferentes formas, não é só um sistema, o Francisco mencionou, né? Esses grandes projetos faraônicos, muitos se mostram inviáveis, mas tem sistemas de recirculação mais baratos, que são sistemas, às vezes, parciais, né? Na produção na engorda e na piscicultura, na produção de alivinos, tipo a Coca-Cola inaugurou um centro de produção de alivinos por recirculação gigante agora, recentemente, né? Então, acho que tem que se preocupar com essas mudanças climáticas, buscar tecnologias que possam minimizar esses impactos. Mais alguma pergunta? Olá, meu nome é Isaac Levi, eu sou da Universidade de Brasília. Sou graduando em contabilidade e eu queria saber como a economia circular na piscicultura está afetando os demonstrativos contábeis da entidade, no âmbito de que está havendo realmente uma diminuição nas despesas a cada ano que passa, conforme vai aplicando mais e mais a tecnologia?
nós não temos essa informação aqui no Brasil das empresas. Infelizmente, aqui no Brasil, ainda nós estamos bem atrasados na aplicação da economia circular, alguns tópicos, por exemplo, como a utilização de peles de tilápia, a utilização das vísceras, né, estão caminhando, que seria também parte da economia circular. Os sistemas multitróficos estão engatinhando, e eu não tenho essa informação de como isso estaria impactando os balanços das empresas. Eu não sei se o Chiquinho tem, o Francisco tem. Ele é amigo de longa data, né? Como ele falou, a gente briga, mas a gente atira para o mesmo lado. Então, a gente está sempre junto. Bom, isso está se desenvolvendo naturalmente, até por uma questão financeira mesmo, né? Nós temos 2 exemplos práticos. O primeiro, hoje, a maioria das indústrias reciclam todo o resíduo, como o professor mesmo falou. Então, praticamente, o que a gente deixa para trás da tilápia hoje é somente as fezes, né, que nos processos de consórcio ajuda, apesar que nós temos, inclusive, um associado no Rio Grande do Norte que já faz o consórcio em 200 hectares com camarão e tilápia. Então, já existe isso com objetivo econômico e com resultado satisfatório. Num período igual agora, camarão está com preço muito ruim, acaba a tilápia salvando. Então, essas ações, elas estão acontecendo. Agora, um detalhe extremamente interessante. Ela só acontece a partir do momento em que a ciência gera tecnologia, demonstra tecnologia no campo e a gente aplica. Vou dar um exemplo de avanço tecnológico no nosso setor. Nós temos hoje 3 fábricas de adubo foliar a partir do resíduo da tilápia. Um em Rondônia, um em São Paulo e outro no Mato Grosso. Se vocês entrarem no Mercado Livre, 1 litro desse adubo no Mercado Livre, 750 gramas, eu produzo 1 litro de adubo foliar. Está R$ 80. No atacado, está em torno aí de R$ 20 o litro. Então, assim, essas são tecnologias que foram geradas pela academia, mas principalmente investimento pesado do setor produtivo. Então, nós caminhamos para a economia circular sem saber o que é economia circular. Por quê? Porque, no final, tudo leva para o... Mais alguma pergunta? Aqui, ó, de verde. Eu me chamo Adriana, sou do PGDR da URGS. Sou um pouco assim, ignorante nesse tema da piscicultura, mas na minha região ali, que eu resido no Vale do Paranhana, Vale dos Sinos, região metropolitana de Porto Alegre, é muito comum, foi muito incentivada a produção de tilápia. E era uma região que se consome muita carpa, né? E aí a minha pergunta para vocês é se já tem algum estudo, se já tem alguma coisa para mitigar, que aí eu fiquei pensando nessa questão de sustentabilidade, mudanças climáticas. Agora, por exemplo, eles têm toda essa questão de sustentabilidade, inclusive uma agroindústria que eu ajudei a licenciar, eles fazem dos resíduos biogás, né? Então, assim, é bem sustentável o processo. Entretanto, com essas inundações que ocorreram, né, as tilápias foram parar nos cursos d'água, automaticamente, em todos os... Né, porque, enfim, deu 6 metros de água, né, em muitos lugares. Então, assim, como que isso impacta e se tem alguma coisa ocorrendo para mitigar essas... Porque as mudanças climáticas vão ocorrer cada vez mais inundações no sul do Brasil. Então, como que pode se precaver disso, das tilápias e parar nos cursos d'água? Não sei se eu me fiz entender. Essa é uma pergunta recorrente. A gente tem que lembrar o histórico da tilápia no Brasil. O forte da tilápia começou a partir dos anos 50, trazida pelo governo federal, e se tornou uma política, inclusive na região norte, de repovoamento. E na região nordeste, à medida que se criava os açudes, se povoava com a tilápia, que era a única forma de produzir proteína de qualidade para aquelas pessoas. Então, assim, tinha uma sustentabilidade socioeconômica, até hoje, muito importante.
Então, a gente não pode simplesmente, depois de 70 anos, perguntar, e os impactos disso? Bom, o maior impacto, um exemplo, eu acho que com raras exceções aqui, eu recentemente fiz meu DNA e descobri que eu tenho 25% de indígena, certo? Então, assim, a maioria de vocês aqui são europeus. Na realidade, eu sempre falo, o colonizador foi o maior impacto que deu para nós. A tilápia, o pior que pode acontecer é servir de alimento para as populações ribeirinhas. Mesmo porque quem mais impacta na ictiofauna, nos corpos hídricos no Brasil, são os esgotos e são as hidrelétricas, e não a presença do peixe. A gente observa ter um trabalho extremamente interessante em Brasília. Então, o Lago Paranoá, ele é povoado de tilápia. Mas à medida que você sobe os corpos hídricos que alimentam o Lago Paranoá, no momento que sai do sistema lêntico para o sistema de água convencional, ela não existe mais. Então, assim, aqueles ambientes degradados, que já foram degradados por nós, entendeu? Ela se adapta super bem. Nos ambientes que têm equilíbrio naturais, elas não se adaptam. Eu vou dar um exemplo para vocês. Paraná, maior produtor de tilápia do Brasil. Acho que já foram, a quantidade de tilápia que foram para os corpos hídricos chega na casa dos bilhões. No entanto, os estudos de ictofauna do Itaipu, vocês podem fazer levantamento dos últimos 30 anos, não aumentou a população de tilápia no Lago da Hidrelétrica. Então, a gente tem que pesquisar sobre todos os ângulos. É uma preocupação, claro, mas quem provocou o povoamento não foi o setor produtivo, foi o governo, apoiado, inclusive, na época, pelos pesquisadores. Essa é uma polêmica, essa é uma preocupação, mas, na verdade, a tilápia está há 80 anos no Brasil. A única região que, em parte, ela não está é na região amazônica, mas, se tu for ver, ela praticamente está em todos, é produzida. Então, Tocantins autorizou, o Rio Tocantins, agora o Pará também já tem produção. Acho que o cuidado que deve se ter um pouco maior é a região amazônica, mas ela não é essa espécie extremamente agressiva, invasora, como se caricaturou a tilápia, né? Porque ela tem uma cadeia de destruição. Os carnívoros, os peixes carnívoros, né, vão se alimentando dela também. Não sei se tem mais alguma pergunta, mas eu só quero aproveitar e fazer o convite para... Nós realizamos 24 a 26 de setembro o IFC Brasil, que é um maior evento da cadeia de pescados, né, com foco na aquicultura, em Foz do Iguaçu, Paraná. São 3 dias de congresso, feira de tecnologias, negócios, etc. Então, estão todos convidados aí. A última pergunta. Robson Ferreira, da UFRPE, lá de Pernambuco. Também sou graduando em contabilidade. A minha dúvida vai mais para o senhor que falou sobre a economia circular. No caso, eu fiz contabilidade de uma empresa que era de tilápia lá do Nordeste. E ela aproveitava até a carcaça para fazer farinha. Então, a minha pergunta é, até para o faturamento, é meio que indireto essa economia circular para a empresa? Assim, se é indiretamente uma economia circular, na busca de faturamento, ele até aproveitar a carcaça do peixe para fazer farinha. Não, exato. A economia circular, ela não vem reduzir a rentabilidade de nenhuma empresa. Ao contrário, ela vem adicionar renda, né, na empresa. Porque a gente transforma lixo em dinheiro. Então, a ideia da economia circular é aquela de que a gente não pode continuar extraindo os recursos naturais de uma forma indiscriminada e descartando esses recursos, porque a extração hoje é gigantesca em relação ao início da era industrial, né? Então, isso vai destruir a economia. Então, a gente precisa reciclar. E as empresas que fazem a reciclagem, elas estão transformando o lixo em dinheiro. Eventualmente, devido à estruturação das cadeias e à implantação de novas tecnologias, pode gerar algum custo, mas normalmente a receita que gera é maior do que o custo, né? Como você mesmo está dizendo aí. E a gente que trabalha na pesquisa com economia circular, a gente tem que sempre levar em consideração isso. Não adianta eu gerar um reaproveitamento
vai aumentar custo. Eu tenho que gerar um reaproveitamento que vai adicionar renda ou, no mínimo, empatar. Então, essa tem que ser a filosofia. Não sei se eu respondi. Maravilha, gente. Obrigado. A gente encerra aqui o painel.